Hoje nós vamos fazer aqui a leitura, um acompanhamento do capítulo 16 do livro de João. Eu gostaria que vocês, se puderem e tiverem uma Bíblia também, acompanhem conosco essa leitura. O capítulo 16, ele é uma parte do livro de João que ele dá instruções aos discípulos acerca das coisas que hão de acontecer após a sua crucificação, né? O capítulo começa da seguinte forma: Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Então aqui Jesus, ele tem alertado os discípulos que muitos, tratando-se de que está prestando serviço a Deus, ele vai levar muitos à morte, vão perseguir, vai apedrejar, e na cabeça deles, né, cabeça dessas pessoas, estão fazendo um serviço a Deus, perseguindo aos cristãos. Mas tenho-vos dito isso no versículo 4, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Então, mesmo Jesus explicando a situação para os discípulos, alguns deles ainda não acreditaram, não entenderam, na verdade, o que Jesus estava dizendo. E no versículo 5 ele fala: E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me perguntas para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Quer dizer, os discípulos, eles não estão entendendo aquilo que o mestre está passando para eles. Versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Entende? E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Aqui, meu querido irmão, Jesus, ele está explicando de que o Consolador, quando ele vir, quando ele for ao subir ao céu, o Consolador virá. E o Consolador vai atuar no meio da igreja para que não ficamos órfãos. Porque o Consolador, o Espírito Santo, ele vai nos guiar a todo momento. Versículo 12. Ainda tenho muito vos que dizer, mas vós não podeis suportar. É forte. Então Jesus tem muita coisa ainda, tem muita coisa a explicar para a humanidade, para o homem. Só que a capacidade do homem, o homem ele é muito limitado. O homem ele não tem essa capacidade de suportar tudo aquilo que Jesus tinha a falar.
Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que hão de receber do que é meu, e vou-lo hão de anunciar. Um pouco, e não me vereis mais. Outra vez um pouco, e ver-me-eis, porque vou para o Pai. Então Jesus aqui ele estava explicando de uma forma não tão direta para os discípulos, para que eles conseguissem entender que Jesus ele vai ser morto, que Jesus vai se entregar na cruz do Calvário pelos pecados, para que nós consigamos ser remidos, né? Então alguns dos seus discípulos disseram uns para com os outros: que é isso que ele nos diz? Um pouco e não me vereis, outro pouco e vês, um pouco e ver-me-eis. Porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isso? Um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus o que queriam interrogar e disse-lhe: indagais entre vós acerca disto, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamenteis, e o mundo se alegra e vos estareis tristes, e vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quanto está a dar à luz, se sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. E naquele dia todos me perguntareis, na verdade vos digo que tudo quanto pedides ao meu Pai, em meu nome, ele vos há de dar. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebeis, para que a vossa alegria se cumpra. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo outra vez, deixo-vos o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe, pois, os discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábolas alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Amados, Jesus ele tem explicado aos discípulos por parábolas, né? Porque ele não queria naquele momento falar abertamente. Mas mesmo assim os discípulos não entenderam o que o mestre quis dizer.
Prova disso é que, após a sua morte, cada um foi para os seus lares, né? E tinha andado como perdido, tinha dado como encerrado aquele ciclo, mas Jesus ele cumpriu a promessa de ressuscitar e foi visto por muitos por um longo período de tempo, né? E foi quando os discípulos entenderam o que significava aquela parábola que Jesus estava falando e que ele foi ressuscitado. E no versículo 1 de Atos, né, ele é onde dá o fechamento dessa frase, né, dessas palavras que eu acabei de mencionar. No versículo 8 diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, amados, era esse o Consolador que Jesus estava falando naquele momento, o Espírito Santo. Que o Espírito Santo ele encha o teu coração, que Deus venha abençoar a tua vida em nome de Jesus.